Muito boa noite para você que acompanha a Rádio Experimental Falcon. Nós estamos aqui hoje estreando o programa Plenário Acadêmico e logo de cara vamos começar com um tema muito importante que está em grande evidência aí na nossa sociedade. Acontece que é o feminicídio, o número de casos de feminicídio que tem aumentado segundo registros e segundo dados publicados pelo G1 e Globo News. E a gente vai debater aqui com dois especialistas. Primeiro, nós vamos ter aqui o professor e economista, também professor universitário, economista, um dos economistas mais respeitados aqui da região norte, professor Orígenes Martins, e também vamos ter o professor João Batista, que é professor de Direito e especialista em Direitos Humanos. Começo aqui o programa dando muito boa noite para vocês dois e agradecendo a presença dos dois aqui no nosso programa. Vamos lá, vamos começar o debate de hoje, primeiro fazendo a apresentação aqui. Professor João Batista, que é professor de Direito, muito boa noite para você. Vamos falar hoje sobre feminicídio, um problema muito importante na nossa sociedade, e vamos começar esse debate de hoje. É verdade, eu quero agradecer primeiro, o convite que me fizeram para poder debater. Eu costumo dizer que onde há espaço para nós discutirmos direitos humanos, nós lá estaremos. E o tema é um tema que infelizmente nos envergonha bastante. Nós somos um dos países que mais pratica feminicídio no mundo, e quanto mais nós debatermos, nós vamos fortalecer a rede de combate, a esse flagelo que atinge as mulheres brasileiras. Professor Orígenes Martins, que é economista e professor de jornalismo também, queria saber de você a importância desse debate para a nossa sociedade. É um prazer a gente estar aqui, principalmente inaugurando mais um programa aqui na Rádio Experimental Falcon, e com um tema bastante significativo, como o professor falou, que deixa uma sensação assim de bastante tristeza, porque é um problema social, é um problema cultural também, de uma sociedade que já vem com características culturais de machismo e principalmente a questão da impunidade que se implantou na nossa sociedade, e isso vem fazendo aumentar os casos dessas atrocidades e no nosso caso aqui a questão do feminicídio. A pergunta do dia para quem nos assiste é: os casos de feminicídio de fato vêm aumentando, ou o que vem aumentando de fato é os registros, as denúncias das mulheres que sofrem com esse tipo de violência? É isso que a gente vai debater aqui no programa de hoje, e o Plenário Acadêmico já está no ar. Vamos começar aqui com uma pergunta para o professor João Batista. Segundo dados do G1 e da Globo News, o primeiro semestre de 2019 registrou um aumento de 44% nos casos de feminicídio. Cerca desses casos, 73% desses casos ocorre dentro de casa. Eu queria saber se você tem alguma explicação de fato para que esses casos ocorram predominantemente dentro de casa, nos casamentos, em âmbitos familiares. Muitas vezes tem filhos, crianças dentro de casa, e isso não tem impedido homens, maridos, de cometer esse tipo de violência com suas próprias esposas. Não é verdade. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que nós cremos na ideia de que houve um avanço muito grande da violência contra a mulher. Com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, há alguns anos, nós tivemos um número enorme de registros nas delegacias e uma enxurrada de processos criminais de combate à violência contra a mulher. E se iniciou uma discussão à época se aquele número assombroso era um número que já existia, mas estava subnotificado, estava escondido, estava invisível, ou se efetivamente demonstrava uma violência galopante, cada vez mais crescente no país. Então nós entendemos que no primeiro momento, pelo menos os estudiosos, os pesquisadores chegaram à mesma conclusão, que no primeiro momento aquele número exorbitante de casos refletiu na verdade uma realidade que estava escondida e com a edição da Lei Maria da Penha veio à tona. Ocorre que já se vão aí mais de uma década desde que a lei entrou em vigor. Então o que nós temos hoje
comparando ano a ano, é um crescimento vertiginoso da violência contra a mulher em todos os parâmetros, porque a gente não trabalha apenas com a violência, com o feminicídio, que já é o que nós entendemos, já é o estágio final da violência contra a mulher. É quando a mulher tem retirado a sua vida. Mas a violência contra a mulher vem de um machismo estrutural que começa desde a infância e vai se perpetuando até a mulher ser inserida no mercado de trabalho. Esse ponto é muito importante que o senhor tocou, a gente saber diferenciar a violência contra a mulher do feminicídio. Porque o feminicídio já é o caso extremo, já é o último estágio da violência. E muitas vezes a gente sabe que alguns anos atrás, o feminicídio não era registrado como feminicídio. Ele entrava em um outro dado, que era o homicídio geral, né? E aí fazia-se um balanço de homens e mulheres. E agora, né, depois de um tempo, o feminicídio já tem sido registrado. E assim, os casos de violência contra a mulher têm aumentado junto com o feminicídio. Mas você acha que esse aumento é dos registros ou, de fato, são os casos? Os casos de violência têm aumentado ou são os registros? Não, de fato, os casos têm aumentado bastante. A gente não precisa nem pesquisar nos livros de especialista para a gente perceber que há uma violência galopante ao nosso redor. Você vê todos os dias nos jornais, todos os dias há um homem espancando uma mulher em via pública para todos verem. Nós tivemos recentemente, salvo engano ontem, um personal trainer espancando a sua companheira no meio da rua, né, batendo a cabeça dela por várias vezes no asfalto. Só não matou a mulher em razão da intervenção de alguns policiais à paisana que estavam ali. Então nós temos casos, inclusive, de advogadas, mulheres, inclusive do direito, em tese empoderadas, que também passam por esse tipo de violência. Então, para onde você olha hoje no nosso país, nós temos uma mulher agredida, uma mulher ofendida e uma mulher morta, né? Nós temos clareza que o Estado brasileiro tem adotado algumas medidas que são insuficientes para combater essa questão da violência. Nós não temos varas para julgamento dos casos de violência contra a mulher em número suficiente, nós não temos profissionais em número suficiente, né? Nós temos um machismo estrutural que oprime a mulher em casa, na rua, na faculdade. Eu costumo até brincar sobre isso na sala de aula, quando algum aluno diz que não acredita nesse machismo todo, e eu pergunto para as mulheres que estão em sala de aula, quem ali presente já não foi assediada moral ou sexualmente? Na rua, em casa, na escola, na faculdade e no trabalho. Então a violência, ela faz parte do nosso cotidiano, né? E o nosso machismo é que nos impede de admitir, né, esse quadro horroroso de violência praticada, não somente aquela violência material, que é aquela que agride fisicamente, mas com a violência moral, que é a violência que mais atinge, na verdade, as mulheres. A gente aproveita aqui para dar esse momento para dar as boas-vindas para a professora e pedagoga Ana Gláucia Claudino, e a gente vai falar aqui, estamos tratando do tema feminicídio, aumento dos casos de feminicídio. E agora, entre essa questão da pedagogia, da família, a gente tem visto dados que 73% dos casos ocorrem dentro de casa, em famílias, entre pais, mães que têm filhos, muitas vezes crianças dentro de casa. E isso não tem inibido os maridos de cometerem esse tipo de violência com suas esposas. Assim, dentro desse ambiente familiar, tem alguma explicação para isso estar acontecendo? 73% desses casos serem dentro de casa, muitas vezes com crianças morando lá dentro? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, fazer parte desse momento de discussão. Nós que trabalhamos nas escolas, nós percebemos que cada vez mais está aumentando esse número, e uma das explicações é a questão do limite mesmo do indivíduo, né? Ele perde esse senso e ele, daqui a pouco, ele não consegue mais fazer a diferença entre até onde ele pode ir e onde é que está esse limite estabelecido. Infelizmente, quem sofre com tudo isso? A mulher, né? As crianças, porque isso é automático na escola, é mostrado através do comportamento da criança. E muitas vezes a criança também copia esse comportamento dos pais, levando para a escola, que já vai gerar uma outra questão, que é a questão do bullying dentro do espaço escolar. Então, infelizmente, também entendo assim, que algumas mulheres se permitem, né, com que as situações cheguem a perder o controle, né? Então, quando não se tem realmente o respeito, fica cada vez mais difícil
remanejar ou até entrar no entendimento, o diálogo, que é o que sempre a escola orienta, no caso, a família, os pais, né? Chamar para uma orientação, para um direcionamento mais específico e encaminhamento para psicólogo, porque realmente vai precisar de uma ajuda externa. Sim, e agora a gente direciona aqui a fala ao nosso professor e economista, professor de jornalismo também, Orígenes Martins, para falar que a média de idade das vítimas tem sido de 36 anos predominantemente. É claro que a gente tem exceções, podem ser mais velhas, podem ser mais novas, mas a média de idade dessas vítimas é de 36 anos. Então não são pessoas muito velhas, não são pessoas que provavelmente estão casadas há muito tempo. São relacionamentos ali de intermediário, pode ser 10, 5, 6 anos. E assim, eu queria saber o seu comentário sobre esse fato. Por que o senhor acha que nessa idade, nessa fase da vida, nesse estágio da vida de uma família, da vida pessoal, de uma família de casado, tem acontecido esse tipo de violência predominantemente nessa idade? Bem, eu vou pegar o gancho aí do que a professora Ana Gláucia falou, aquela questão da mulher se permitir, né? Talvez esse se permitir, lógico, não é uma coisa feita por bom grado ou coisa parecida. Porém, nós estamos numa sociedade que teve uma base muito ruim, totalmente falha na formação familiar. Os pais que, não, como a senhora disse, não souberam dar limites. O pai hoje ele não sabe dizer não. Então, como ele não sabe dizer não, simplesmente aquela linha de conduta das pessoas, ela simplesmente se perdeu, e isso já vem de uma geração todinha, né, que é aquela geração que formou exatamente essa juventude, essa linha dos 36 anos, que hoje está sofrendo esses casos. Então, as pessoas hoje, quando elas começam a se relacionar, você vê hoje aí jovens de 17, 18 anos já começando a conviver, a viver juntos, um casamento que às vezes não é formalizado. Então, eles não têm nenhuma estrutura para uma convivência realmente bem estruturada, uma convivência madura, e isso acaba gerando todos os problemas de imaturidade, de falta de estrutura, que leva ao principal problema do feminicídio, que é o ciúme arraigado, aquele ciúme que leva a uma violência, principalmente quando é desfeito o casamento ou a relação. E isso geralmente tem levado à maioria dos casos, né? Quando a relação é desfeita, aí o companheiro não aceita aquilo, ou depois, por questão de ciúme, a tentativa. Então, por uma falta de maturidade na própria relação. As relações hoje elas estão acontecendo sem uma estrutura mesmo de maturidade. Estão acontecendo por acontecer por uma falta de estrutura familiar dessa geração que formou os jovens de hoje. Então vejo isso aí a falta de estrutura familiar. Totalmente, total. Então os jovens estão sem essa condição de analisar mesmo, sem dar valor para a própria relação familiar, e acaba gerando isso que nós estamos vendo aí. Casais que se passam a conviver sem ter uma estrutura para isso, gerando relações totalmente violentas, inclusive, e a mulher às vezes aceitando isso por uma necessidade de manter aquela situação que ela mesma provocou, e gerando posteriormente uma situação extrema, que é o caso do feminicídio. Sim, antes da gente passar para o próximo tópico da nossa discussão, o professor falou, né, da imaturidade, e a gente sabe que violência contra a mulher sempre existiu, mas precisamente tem aumentado muito com essa nova geração. E aí eu queria direcionar a pergunta para ele: por que você acha que talvez, a gente sabe que teve uma eleição muito polêmica no ano passado, só que antes disso os direitos humanos já vêm sendo banalizados de certa forma, direitos das mulheres, direitos de homossexuais, de pessoas que vivem vidas alternativas, e os direitos dessas pessoas têm sido banalizados pela nossa geração, a minha geração de pessoas, de jovens e um pouco antes, tem sido muito banalizado. Eu queria saber por que do senhor, direcionar essa pergunta a você, que é especialista em direitos humanos, o porquê dessa banalização dos direitos humanos nessa nova geração. Bom, primeiro é preciso a gente esclarecer que o nosso país
ele vive um momento muito conturbado no que diz respeito à defesa de direitos de minorias e vulneráveis, né? Quando nós temos uma violência galopante no país e as autoridades públicas responsáveis, competentes, não adotam as políticas necessárias para o combate efetivo à criminalidade, nós temos que uma violência vai atingir a maioria da população brasileira, mas nessa população existem sempre aqueles que são mais atingidos. Então, num geral, todas as pessoas são vítimas de violência nesse país, mas principalmente aquelas que são mais fragilizadas. As crianças, as mulheres, os negros, os pobres no geral, né? Então não é verdade que a violência atinge a todas as pessoas de forma indistinta nesse país. Atinge principalmente quem mora na periferia das grandes cidades, né? Então nós temos hoje, por exemplo, a título de exemplo, no Rio de Janeiro, uma política de carnificina, de perseguição e de morte da população negra do Rio de Janeiro. Nós temos helicópteros sobrevoando as favelas, coisa nunca antes vista nesse país, nem nos momentos mais duros da ditadura militar. Se assistiu helicópteros sobrevoando a periferia, sobrevoando as favelas e efetuando disparos e matando pessoas, né? Como assim, cenas inacreditáveis para uma democracia, né? E para um Estado democrático de direito. E está sendo levado a cabo no Rio de Janeiro com uma grande aceitação, infelizmente, de uma boa parte da população. Então nós temos violações de direitos humanos acontecendo em todo o país. E quando eu falo de direitos humanos, eu falo de uma maneira mais geral. Nós não temos proteção hoje ao meio ambiente. Nós não temos hoje a liberdade de expressão, nós não temos hoje condições de nos manifestarmos de acordo com a Carta Magna, com a Constituição Federal, e é quando a gente começa a perceber que as nossas liberdades estão em sério risco. Então, mulheres e crianças são sempre as pessoas mais fragilizadas nesse círculo de violência que nós temos. O homem também é vítima da violência, mas esse homem chega em casa e ele descarrega todo o seu estresse e a sua insatisfação em quem é mais vulnerável, que é a sua companheira, que é a sua esposa, que é a sua namorada, que é o seu filho, seja ele adotivo ou não. Então, hoje o nosso país vive um clima muito favorável e nós temos a maior expressão, e eu acho que isso tem que ser dito, no próprio presidente da República, que durante 29 anos enquanto parlamentar sempre foi eleito com um discurso de ódio, um discurso de ataque a negros, a homossexuais, e chegou a dizer na véspera da eleição que de os 5 filhos que ele teve, no quarto ele deu uma fraquejada e nasceu uma mulher. Quer dizer, isso é um discurso de desmoralização da figura feminina. Quer dizer, você em público você tem a oportunidade de render uma homenagem à sua filha e você faz uma piada machista, extremamente machista e misógina, né, que encontrou, inclusive, grande aceitação na parte do seu eleitorado. Então, o que eu posso dizer a respeito dessas violações que têm acontecido? Nós temos uma sociedade extremamente adoecida, uma sociedade em que, infelizmente, elegeu esse governo que aí está, um governo que foi eleito com forte discurso de ódio contra direitos humanos. E esse é um dos principais motivos pelos quais nós temos uma sociedade que tolera a violação de direitos humanos. Tá, e entrando nesse ponto, eu vou pular para um outro tópico aqui que a gente ia deixar para um outro momento, mas como a discussão tomou esse ponto, eu vou falar aqui sobre a rede de acolhimento. A gente tem sim um governo que tem dado declarações, principalmente antes da sua eleição, declarações que ferem gravemente os direitos humanos das mulheres e dos negros. Mas a rede de acolhimento, antes disso, antes do presidente, a gente sabe que não houve ainda muitas mudanças significativas mesmo com ele, mas a rede de acolhimento nunca foi confiável para as mulheres que sofrem a violência. Então, muitas vezes, elas não denunciavam o agressor por não ter um acolhimento. Aí entra uma fala do senhor e dela para falar também sobre o acolhimento à mulher e a criança. Como é que está sendo esse acolhimento, já não de hoje, já de muito tempo atrás, podemos colocar aí 10. Após a Lei Maria da Penha. Né? Isso, após a Lei Maria da Penha. Como é que tem sido feito esse acolhimento? A gente sabe que existe uma demora em relação a medidas protetivas que acabam deixando a mulher insegura de fazer as denúncias. Como é que tem sido essa rede de acolhimento? Veja, na verdade, assim, as políticas públicas voltadas para a proteção de direitos humanos nunca foram satisfatórias no nosso país. E isso não é de agora, isso desde os governos Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, passando pelo governo Dilma, pelo governo Temer e agora no atual governo. Então, a rede de assistência aos vulneráveis e minorias nunca foi satisfatória, mas atendia, num certo momento, havia uma verba destinada, havia secretaria, havia inclusive um Ministério de Direitos Humanos. E esse ministério foi extinto.
Nós temos hoje, na verdade, um sério desmantelamento dessa rede toda de assistência por parte do governo atual, que tem atacado ferozmente os conselhos federais. Né? Vocês devem lembrar que há alguns meses o governo federal acabou com o Conselho do Idoso, com o Conselho da Mulher, com o Conselho da Criança. Isso tem uma repercussão muito grave nos conselhos estaduais. Porque quando o governo federal diz que não tem mais importância um conselho de proteção ao direito do idoso, da mulher, da criança, do negro, dos homossexuais, ele está dizendo claramente: não temos que perder tempo com a defesa de direitos fundamentais. Né? Então, o que são esses conselhos federais e estaduais? São conselhos formados por membros do serviço público, por autoridades e de pessoas indicadas pelo serviço público, e também por membros da sociedade civil organizada. E quando o governo ataca esses conselhos, ele dá um recado direto para essas minorias e vulneráveis. Né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui, durante 2 meses eu fui convidado para ser secretário de Direitos do atual governo, e fiquei apenas 2 meses tentando estruturar a Secretaria de Direitos, que é uma das secretarias executivas da Secretaria de Justiça, e fui retirado de lá. Eu tenho convicção disso exatamente por fazer isso, porque estava lutando por direitos humanos, porque não é novidade, quando você luta muito por direitos humanos, você também traz à tona a fragilidade e a omissão do governo. Do próprio sistema como um todo, né? Exatamente. Então, exatamente. Hoje os conselhos das mulheres no nosso estado estão completamente desassistidos. Nós temos uma informação, inclusive, que a Casa Abrigo, que era a única casa que servia de abrigo para as mulheres vítimas de violência doméstica, está desativada. A Casa Abrigo, a única Casa Abrigo que tem em Manaus, ela está desativada. Quer dizer, as mulheres hoje vítimas de violência doméstica chegam na delegacia da mulher e não tem para onde ir. Quer dizer, isso é fruto de uma política estadual e federal que não prioriza e que não tem respeito por direitos fundamentais. Professor Orígenes Martins, você que é economista, mas também tem uma grande especialidade em política, como é que você vê nessa trajetória, a gente pode colocar aí desde o governo Fernando Henrique, como é que você vê essa trajetória política no combate à violência contra a mulher e também no amparo aos direitos humanos? Como é que você tem visto, você chegou a ver alguma evolução nesses 25 anos por aí, desde o primeiro mandato do Fernando Henrique, 26 anos, 1994, sim, são 26 anos. Desde o primeiro mandato do Fernando Henrique, passando pelo presidente Lula, ex-presidente Lula, pela ex-presidente Dilma Rousseff e agora pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor, como um cara que sempre acompanha a política, que está sempre por dentro, o senhor vê alguma evolução nesse combate? Olha, aí eu entro na colocação que o professor João Batista fez. Nós temos aqui uma coisa bastante complexa, né? Nós temos a questão política, a postura do governo, que nós chegamos a ter uma evolução, chegamos a ter uma rede, inclusive, por parte do governo de tentar fazer, né? Uma rede forte, inclusive, e ao mesmo tempo nós tivemos também uma mudança social, nós tivemos uma mudança de postura social, onde houve a meu ver, infelizmente, uma mudança de comportamento que eu acredito, infelizmente, foi maligna para a sociedade. Eu acho que é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio. As pessoas, por exemplo, começaram a confundir. No caso das mulheres, por exemplo, aí a gente poderia falar de todas as minorias, né? Todos os vulneráveis, mas já que a gente está falando aqui do caso das mulheres, aquela busca do tal do empoderamento, aquela busca da igualdade, que eu acho que a questão não é igualdade. Então o que aconteceu? Se começou a ver a coisa de uma forma meio confusa. E quando o governo deixou de ver isso de uma maneira mais forte, mais correta, como estava acontecendo, e começou a misturar a ideologia e políticas públicas completamente fracassadas, completamente equivocadas, porque misturou a ideologia com realmente gestões corretas. Simplesmente não dava para prever outra coisa. Ficou esse caos que está aí, porque é um caos. É realmente uma bagunça completa, essa mistura que está se... Inclusive, se está se confundindo outras coisas com defesa de direitos. Atualmente, se falar... Aí o professor João Batista está mais apropriado para falar nisso, mas às vezes você fala de defesa de direitos quando na verdade está se confundindo com outras coisas.
Porque, na verdade, todo aquele aparelhamento que a gente tinha, aquele aparato que a gente tinha de uma legislação, toda a questão das secretarias, todos aqueles... toda aquela estrutura que foi montada, hoje está desmontada realmente, não está sendo dado importância nem pelos governos e nem mesmo pela sociedade. Porque a sociedade, quando ela quer, realmente ela vai lá e luta, ela vai para a rua, ela grita, ela briga, porque é um direito da sociedade, mas simplesmente foi levado. Uma letargia. Totalmente uma letargia completa. Quer dizer, como da mesma forma que o governo não deu mais a importância, mas a sociedade também simplesmente parece que disse, né, tá bom, não me importa, mas no final das contas, quem vai sofrer com isso é a própria sociedade. Quem está sofrendo com isso é a sociedade. Sim, e a gente tem um convidado muito especial aqui no estúdio, o Ronaldo Martins, que veio acompanhar o nosso debate. A gente vai abrir já um espaço para ele fazer uma pergunta, mas antes disso eu queria direcionar uma pergunta para a professora Ana. A gente tem, né, dentro de famílias, a gente já comentou o fato de que a predominância nos casos, como está aqui no nosso gráfico aqui, é de 29% entre mulheres de 30 a 39 anos. Pessoas dessa idade que já estão casadas, já costumam ter filhos, já costumam ter uma família. A senhora, como pedagoga, como uma especialista em educação, crianças que convivem num ambiente de violência familiar, que convivem, seja do pai com a mãe ou o contrário também, elas costumam a ser um pouco, né, diferentes de outras crianças que convivem em ambientes mais tranquilos, ambientes de mais afeto, né? E como é que isso influencia na vida da criança, na vida, não só na vida acadêmica, mas na parte de desenvolvimento, de psicológico, para o resto da vida, né, para o andamento da vida? Como isso influencia essas crianças? Então, né, como eu tinha falado anteriormente, a gente percebe que na escola, que é o espaço que eles estão mais tempos depois do grupo familiar, né, eles vão revelando diferentes comportamentos. Então, quando presenciam a violência mesmo entre pai e mãe, ou de repente até de um tio, enfim, geralmente essa criança ela vai acarretando alguns comprometimentos no comportamento dele, né? E em algumas situações introjeta até chegar a um ponto de explodir, né? Bater no outro, bater em outro coleguinha, ou mesmo se fecha, né? Na psicologia existe aquele momento de recolhimento, essa é a fala mais ou menos, e chega um momento que vai precisar também de um acompanhamento. E o que a gente percebe das famílias? Algumas mulheres, infelizmente, elas se prestam a esse papel, às vezes por comodidade. De repente é o marido que tem um emprego bom, eu não preciso trabalhar. E aí eu vou me submeter, como eu falei, né, a este papel. Não vai lutar, não, eu vou arranjar um emprego, eu vou me separar, eu vou buscar os meus direitos, eu vou arranjar um emprego, eu vou tocar a minha vida. Infelizmente, algumas pessoas não pensam e não fazem assim. Outras por medo, né? E acabam se acostumando com essa situação. Há um pouco tempo atrás, uma mãe bem próxima, né? Ela deu um grito de liberdade, tanto que ela chegou comigo e disse, chega, eu cansei. Então, assim, era uma pessoa que vivia batida, quebrou a perna, quebrou o braço. Eu digo, mas meu Deus, é tanto acidente que acontece. Não era. Ela era violentada, ela sofria violência, né? E chegou ao ponto que ela disse, agora chega, eu não quero mais. Então, buscou, tanto que ela falou, e dei meu grito de liberdade. Então, quem sai prejudicado nisso tudo, né? Em primeiro momento, a própria pessoa, porque ela tá ali sofrendo, ela não é uma pessoa feliz, né? E automaticamente os filhos dentro desse seio familiar. E para reforçar, é simples a gente identificar o problema, né? O problema está realmente nessas relações que são imaturas, nessas relações que se formam sem a base, porque família é a base, né? Então é bem complicado nesse sentido. A criança vai acabar acarretando problemas, sim, psicológicos e comportamentais.
Sim, lembrando que hoje é a estreia do nosso programa Plenário Acadêmico, já tratando de um tema de extrema importância, e agora a gente vai abrir espaço aqui para perguntas ou comentários sobre o debate aqui do nosso convidado de hoje, o Ronaldo Martins, que está aqui acompanhando toda essa discussão, é acadêmico de jornalismo também, e vai vir aqui dar o seu comentário sobre a nossa programação, a nossa discussão aqui, o que ele está achando, a opinião dele, e até deixar uma pergunta para os nossos especialistas. Ronaldo Martins, seja muito bem-vindo ao nosso debate, à nossa discussão hoje. Você está aí acompanhando desde o início, né? A gente vai abrir esse espaço aqui para você deixar a sua opinião, deixar a sua pergunta, sua dúvida, o seu questionamento para os nossos especialistas aqui. Agora é com você. Muito boa noite e obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Orígenes, Dr. João. Então é uma honra estar aqui para debater sobre o assunto e tão importante, né, em voga hoje em dia na sociedade brasileira. E a minha pergunta vai pro Dr. João, e é no sentido de combate. Como o professor Origine falou, durante o decorrer do tempo, medidas ineficazes não deram tanto jeito, né, na diminuição. E tem um projeto de lei do senador Cajuru que quer acabar com o fim da progressão de pena para quem comete feminicídio. Você acha que esse projeto pode acarretar numa diminuição futura, né? A gente vai ser votado ainda e tudo mais. E quais medidas você tem para colocar um fim, né? Ou menos diminuir o feminicídio no Brasil? Pode responder. Ok, obrigado pela pergunta. Primeiro, deixar claro aqui que não há a curto e médio prazo nenhuma possibilidade de isso acontecer. Primeiro que, como educadores, nós temos clareza que sem educação a gente não vai para lugar nenhum. E eu não tenho dúvida nenhuma que esses homens que são criados num ambiente machistas, em ambientes misóginos, eles também sofrem. Eu trabalhei durante um tempo num grupo que nós trabalhávamos não somente orientações jurídicas, mas de terapia também, com esses homens que eram condenados por prática de violência doméstica. E a história de vida da maioria desses homens também é um histórico de violência. São homens criados em ambientes. Aí eu quero aproveitar o que a professora Ana falou sobre essa questão da família. A família, ela é a base, é verdade, mas de que família nós estamos falando? Dessa família que orienta as mulheres a serem domésticas e os homens a serem os garanhões do bairro, essa família não serve. A família que nós pretendemos ser uma família ideal é uma família que trate homens e mulheres como iguais, que dê as mesmas oportunidades para meninos e meninas. Né? Porque uma família que mantém a menina no final de semana dentro de casa, limpando a casa, enquanto o menino vai para a rua jogar bola e volta a hora que bem entender, ela está dizendo claramente para esse menino que quando ele se for adulto e ele casar com uma mulher, esse é o quadro da família que ele deve preservar. Ele vai reproduzir esse mesmo ambiente machista depois que ele estiver casado. E a partir do momento em que ele se sente proprietário dessa mulher, e aí advém a violência contra ela, né? Porque esse homem que diz que mata por amor, eu não duvido, honestamente, que ele ame essa mulher, eu não duvido disso. Mas não foi o amor que o levou a matar essa mulher, foi um sentimento de propriedade, que não é uma coisa que veio do dia para a noite, foi uma coisa que veio enraizada desde quando ele era menino, lá quando ele era criado. Só para trazer uma questão, quando devia ter uns 7 anos, eu sou de uma família numerosa, nós éramos 11 irmãos, e eu sempre via a minha mãe, né, na cozinha, limpando, era sempre ela que lavava, que limpava, e um dia, na minha inocência, eu tentei ajudar. Eu vou lhe ajudar. Não, vai para a sala, que lugar de homem não é na cozinha. É exatamente isso. Então eu não posso reproduzir isso, e eu luto contra isso todos os dias. Né? Eu tenho uma filha que é advogada, tenho um filho que, se der tudo certo, ele vai ser engenheiro, mas eu sempre eduquei os meus filhos para entender que eles são iguais. E eu sempre eduquei a minha filha para ser uma mulher empoderada, uma mulher que tivesse o seu emprego, que tivesse os seus bens e que, se um dia decidisse viver com alguém, viveria com aquele alguém porque quer, não porque precisa. Então o primeiro passo que eu acho que tem que ser dado aqui é educar as mulheres para serem donas dos seus próprios narizes. Respondendo a tua pergunta a respeito do projeto, eu não acredito em nenhum projeto de natureza criminal que tenha por finalidade aumentar a pena e aumentar tempo de prisão e retirada de benefícios penais. Primeiro que essas normas são inúteis. Não adianta, você pode colocar hoje, por exemplo, pena de morte para homens que matam mulheres
E vai faltar cadeira elétrica para colocar tantos homens ali, porque isso é uma questão de educação, não é uma questão criminal. Infelizmente, o Estado se utiliza do direito penal, e eu sou professor de direito penal também, se utiliza do direito penal como uma ferramenta capaz de solucionar os problemas que não tem nada a ver com o direito, tem a ver com a educação. Então eu penso que se nós criarmos, a nossa geração, a minha, do professor Orígenes, de repente a geração de vocês que são mais jovens, de repente pode ser que tenha salvação, mas a nossa já foi. A nossa geração está perdida. Ela não fez o dever de casa. Por isso que nós temos uma geração de homens que se sentem proprietários das suas mulheres. Então qual é a solução para mim? A longo prazo, porque eu não sou imediatista. A longo prazo, eduquemos os nossos filhos para serem homens melhores do que nós. E nós teremos certamente homens lá na frente que não serão abusadores, que não manterão as suas companheiras em relacionamentos abusivos, né? Não serão pessoas doentes e tratarão as mulheres com a dignidade que elas merecem. Agora, isso não é para agora. Então, essas medidas paliativas que são criadas para inglês ver, porque a população quer uma medida policialesca, uma medida, algo rápido, né? Então, o nosso parlamento ele se move de acordo com o sabor das emoções. Então, se a população quiser por hoje... interesses também, exatamente. né? Por Então, hoje, também. se a população for para a rua e dizer, olha, eu quero pena de morte para quem dirige embriagado, eles vão dar a pena de morte. Essa mesma população que está pedindo a pena de morte é a única que vai sentar na cadeira elétrica, porque quem elabora a lei não vai fazer isso, não vai sentar. Eu uma vez, só complementando Claro, isso, professor, a gente discutindo um dia numa sala aqui da faculdade sobre isso, essa questão da educação, inclusive, falando inclusive em termos legais, sobre essa questão de essa relação que eu estava dizendo, você não pode combater esses problemas tipo de racismo, de bullying e no caso aí essa questão do feminicídio, por exemplo, das atitudes erradas, de cima para baixo. Estabelecer a lei e dizer você tem que fazer porque é crime. Não. Tem que ser de baixo para cima, tem que ser na base, tem que ser exatamente lá na família e na escola. É a família e a escola que realmente podem resolver. E, como o professor disse, não é uma coisa de curto prazo, é de longo prazo. Tá aí. Então, portanto, o nosso tempo aqui no Plenário Acadêmico está quase chegando ao fim. Eu vou abrir espaço aqui para fazermos as considerações finais. O nosso convidado, Ronaldo Martins, ainda tem uma última pergunta, um último comentário a se fazer. Boa noite, professora Ana. Minha pergunta vai ser direcionada a você. Como foi dito aqui, 73% dos feminicídios são feitos no ambiente familiar, né? Especialmente pelos cônjuges, né? Maridos, namorados e tudo mais. E você vê que no começo ali é tudo mil maravilhas, né? Toda uma forma de amor demonstrada. E com o decorrer do tempo, os homens se mostram completamente diferentes do que eram no começo. O que você atribui a essa mudança de personalidade? Que no começo era uma coisa e que depois, no final, já é outra. E acabo cometendo isso. Bem, eu costumo dizer que ninguém conhece ninguém, né? E que depois que você começa realmente a conviver, é que você vai realmente conhecer. Não totalmente, mas você vai descobrindo, não é? Nenhum ser humano é totalmente perfeito, nem também totalmente cheio de defeitos, né? Nós temos defeitos e temos qualidades. Mas, infelizmente, algumas relações, volto a tocar no assunto principal, elas são construídas em cima de achismos até. Você acha que você conhece aquele indivíduo quando você não conhece. Né? Uma noite saiu numa balada, conheceu, gostou, vamos juntar as roupas, vamos morar juntos. Infelizmente as relações estão sendo canalizadas dessa forma. Né? Quando a gente fala da questão da família. E você traz essa reflexão dessa família, que família que a gente vai ter como um modelo, né? Então, infelizmente, acontece dessa forma, não é? E daí vai se descobrindo o quê? Que não eu não gosto de morangos, eu gosto de abacaxi. Ah, mas você comia morangos quando a gente estava... Pois é, mas agora eu não gosto. Então, essas questões, elas começam a se esclarecer no relacionamento. E aí você vai descobrindo quem realmente é a pessoa que você está junto, não é? Às vezes... Os casais são noivos, namorados, 10, 15 anos.
e casam, passam 1 ano casados e se separam. Por que que isso acontece? Porque nós não conhecemos o outro, né? O tempo, ele realmente vai nos ajudar, talvez a entender, a compreender, mas conhecer realmente de fato. Então, é sempre um desafio, né? Um casal, nós que estamos casados há um pouco mais de tempo, e manter também exige um pouco de renúncia, né? Exatamente. Professor, Existe um pouco de renúncia, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem, né? Mas volta a bater na mesma tecla. Algumas coisas poderiam ser evitadas se também as mulheres tivessem um posicionamento mais firme, né? Se colocassem mais. Sofrimento vamos ter numa separação, o filho sempre vai sofrer, mas é muito mais saudável separar e criar seus filhos saudáveis do que viver uma realidade que não existe e a violência parar dentro de um lar, com certeza. professor Orígenes Martins. Bem, só complementando aí essa questão que a senhora colocou aí, exatamente eu ia colocar a respeito dessa última colocação que a senhora fez. Casais que eu tenho visto aí, às vezes participando de cerimônias de casamento, de casais que já viveram 10 anos juntos, né? Sem problemas de relacionamento. E, infelizmente, não é nem a separação em si. Aí eu entro também com a colocação que o professor João Batista fez. A partir do momento em que eles formalizam a relação, é impressionante a mudança que acontece, principalmente nessa relação do homem, como ele passa a ser o dono. Parece que ele recebeu o atestado de posse, e aí as relações passam a ser bastante complexas, porque de um lado esse sentimento de posse, a atitude completamente modificada, e de outro lado essa letargia e essa aceitação da mulher. Quer dizer, a autoestima dela vai lá para baixo, ela se submete completamente a determinadas situações e fica aquela coisa, poxa, durante 10, 15 anos ela não tinha essa atitude. Por quê? Porque havia aquela coisa de aceitação de determinadas coisas para que uma convivência ficasse toda certinha, mas sem aquela atitude do machista que era o dono. Por quê? Porque não havia o formal, a formalização da relação. Ainda qualquer coisa, ela simplesmente iria embora, iria para o lado dela, acabou. Então, na hora que formaliza, eu tenho visto casos, a gente tem participado de várias situações, e infelizmente eu vejo isso de uma maneira triste. Na hora que formaliza, entra lá aquele caso que o professor João Batista falou, o machista que se sente o dono, e a partir daí ele começa a tomar aquelas atitudes, bem, sou eu que mando, o meu lugar é aqui, você tem que fazer o que eu quero, e aí começam as agressões, infelizmente. Pois bem, então a gente vai chegando ao fim aqui do plenário acadêmico, mas antes disso, eu vou agradecer a cada um dos participantes, professora Ana Glaudino, professor João Batista, doutor João Batista, professor Orígenes Martins, e claro, vou abrir espaço para as considerações finais de cada um sobre o debate de hoje, começando pela professora Ana. Diga as suas considerações finais, o que você achou dessa discussão e qual a importância da gente discutir hoje, principalmente no âmbito acadêmico. Então, né, eu penso que nós temos que realmente cuidar da base, né? Eu trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, trabalho com adultos. E penso que a escola ela tem um papel fundamental junto à família de orientação às crianças. Claro que a base é a família, né? Como até o professor destacou. Agora também, que família é essa? Porque infelizmente a gente tem que fazer destacar um ponto. Nossa sociedade está adoecida. Nós sofremos muito na escola, porque quando nós dizemos não para uma criança, o pai ainda vem questionar porque nós trabalhamos com o não, porque não pode sofrer, porque não tem que ter frustração. Então, que ser humano nós estamos formando? Eu quero terminar a minha contribuição levando uma reflexão, não é? Por estarmos vivendo numa sociedade doente, nós precisamos saber que ser humano nós queremos entregar para essa sociedade.
Então a escola ela tem um papel fundamental, né? E a gente precisa da parceria dessa família. Porém, essa família tem que comungar dos mesmos objetivos da escola. Que aí a gente percebe claramente que algumas famílias matriculam seus filhos em determinadas escolas, mas não comungam dos objetivos daquela escola. Como nós vamos educar se a família fala de um jeito e a escola fala de outro? Então, assim, a reflexão é: o que eu quero deixar de contribuição para essa sociedade? Né? Que tipo de homem, que tipo de mulher? Porque dentro da escola a gente também vai trabalhar esses papéis, né? E realmente despertar a questão da consciência, né? Da contribuição que esse homem, que essa mulher, que esse pai, essa mãe está deixando para a sociedade. Muito obrigado, professora Ana Glaudino, que é pedagoga e especialista em educação. A gente passa agora aqui as considerações finais para o professor e doutor, advogado, especialista em direito, principalmente em direitos humanos, professor João Batista, com suas considerações finais sobre o debate de hoje, sobre a discussão de hoje. Ok, eu quero primeiro agradecer a presença, né, da bancada ilustre aqui. É sempre importante a gente ter esses espaços para fazer reflexões importantes sobre as coisas que nos afligem. E reclamar, primeiramente, porque o tempo foi muito curto. Eu acho que esse é um tipo de evento que deveria durar umas 2, 3 horas, né? Porque certamente nós teríamos muita coisa para falar, né, Eudenas? Mas é sempre importante a gente aproveitar o espaço. Eu costumo até brincar sobre isso. Falei, olha, nós estamos vivendo um momento em que logo, logo a liberdade de expressão também nos será caçada. Então, enquanto nós tivermos tempo para falar, vamos falar. E fica aqui, então, a minha reflexão a respeito das relações familiares. Nós sabemos que quase 90% dos estupros são praticados dentro de casa por pais, por mães, padrastos, tios, avós, avós. A maioria dos casos de feminicídio ocorrem por conta dos companheiros, mas também acontece por ex-noivos, ex-namorados e por aí vai, né? Então eu penso que se nós não educarmos, professor Orígenes, professora Ana, se nós não educarmos os nossos filhos, nós estaremos reproduzindo essa mesma geração nossa que não deu certo, né? Então eu acredito piamente que uma sociedade educada, com homens e mulheres sendo educados com igualdade entre direitos e obrigações, nós teremos uma redução para daqui a algumas décadas. Infelizmente não será para agora, mas daqui a algumas décadas nós colheremos os frutos de educarmos homens e mulheres em igualdade de direitos e obrigações, certamente. Meu muito obrigado pelo convite. Meu muito obrigado a você pela sua presença. Agora a gente passa a palavra ao professor e idealizador de todo esse projeto, idealizador do plenário acadêmico, professor Orígenes Martins, suas considerações sobre a discussão de hoje. Bem, eu também acho, professor, que o nosso tempo é muito curto, né? Por mim também a gente estaria aqui bastante tempo e com certeza vamos estar mais tempo. O senhor já está convidado para participar de outras situações, a professora Ana também. Nós vamos discutir aqui na semana que vem a questão do suicídio, né? Porque aproveitando o mês de setembro. Então o senhor já está convidado se quiser participar. E veja bem, a minha satisfação é muito grande, não só por a gente ter idealizado esse programa, mas também por estar ajudando e ter ajudado a colocar a rádio aqui para funcionar realmente, com a participação dos alunos, com a atitude dos alunos de quererem colocar a rádio para funcionar, exatamente, utilizando a rádio como um instrumento de aperfeiçoamento profissional. E quanto a essa parte do assunto, e como o senhor falou, a gente como educador, professor, eu já sou um pouquinho velhinho, né? Já tenho só como professor de ensino superior, vou completar no ano que vem 30 anos como professor de ensino superior. E uma das coisas que eu sempre bati muito, e às vezes até fui meio mal entendido por alguns colegas, é o seguinte: eu digo, a gente não pode ser só professor, só transmissor de conhecimento, nós temos que ser realmente educadores. E o que me move realmente, como até hoje, mesmo aposentado, continuar dando aula, continuar em sala de aula, é que eu acho que a gente pode exatamente ajudar alguma coisa. Quando eu vejo que eu consigo ajudar alguém, eu perceber que um aluno está com um problema pessoal, que a gente pode ajudá-lo, que a gente consegue fazer com que aquele aluno supere aquilo, eu me sinto assim bastante satisfeito, porque é nessa hora que eu vejo, eu ajudei alguém a transpor um problema.
E aí eu digo, a minha função agora está cumprida. Quer dizer, eu não sou só um repassador de coisas. E se todos os professores pensarem assim, a gente realmente consegue montar aquela brigada onde, por mais que hajam todos os problemas negativos na nossa sociedade, mas tem essa brigada dos professores dentro da escola, em todos os níveis, que a gente pode ajudar a tornar e mudar as coisas, mudar a cabeça das pessoas e ajudar a superar esse problema que é tão grande. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todos vocês e a gente realmente tornar esse programa um local de debate, um espaço de debate para assuntos realmente de interesse social. Ronaldo Martins, seu comentário sobre a nossa discussão de hoje. Primeiramente, agradecer aos convidados que estiveram aqui. Sempre muito bom ouvir a opinião de vocês. Dar parabéns ao professor Origens também pelo projeto. Vamos debater aí durante os dias os assuntos mais polêmicos, né, que estão em voga na sociedade. E temos que pôr fim a isso, né? Nenhuma mulher merece passar por uma violência. Nenhum ser humano, para falar a verdade, né? Especialmente as mulheres, que é um ser tão adorável, um ser tão até difícil explicar o quanto é importante Vital pra gente. nas nossas vidas. E isso, como a professora estava dizendo, virou meio que uma patologia na sociedade, né? Meio feio também, que a gente precisa acabar. Minha reflexão é essa. Temos que pôr fim a isso o mais rápido possível, mas com o decorrer dos anos a gente vai conseguir isso. Se Deus quiser, vamos pôr fim a isso. Muito obrigado, então, pela audiência, pelo prestígio. Esse foi o Plenário Acadêmico de hoje. Eu sou Vinícius Antunes, estou no comando aqui dessas discussões. Semana que vem vamos tratar de suicídio, dos números de suicídio. E se você quiser deixar alguma pergunta, se você tem alguma dúvida sobre o assunto, deixe o seu comentário no nosso vídeo, no nosso site, na nossa programação, que nós vamos aqui trazer para os nossos especialistas e tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. Plenário Acadêmico de hoje chega ao fim. A gente deseja uma ótima noite para você e muito obrigado pelo prestígio, pela audiência e pelo carinho.